de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. Os tripulantes daqueles 3 pequenos barcos não tinham e não poderiam ter a menor ideia do que estava começando. Ali, nas águas da Baía de Guanabara, no dia 21 de agosto de 1898, nascia uma potência do mundo moderno, uma instituição que já transcende seus próprios objetivos iniciais. Soca, vaidosa e volúvel. Baleeiras de competição. Vinha o primeiro título. Por 20 anos, o clube se resumia ao remo e algumas modalidades paralelas, como o tiro ao alvo. Só em meados da década de 10 iria surgir o futebol. Equipes amadoras, ainda longe das pretensões que Fluminense, Flamengo e Botafogo já ostentavam pela então capital do país. Mas o caçula da turma era forte. E que personalidade, que caráter. Em 23, subiu para o que poderia se chamar de primeira divisão. Chegou e ganhou. Campeão no primeiro ano de vida entre os grandes. O torcedor Vasco tem o conforto, tem a alegria, tem o orgulho de saber que seu time, seu clube, lutou contra o racismo. Os outros torcedores dos outros clubes têm a vergonha, eu me refiro só ao torcedor de mau caráter, tem vergonha de torcer para aqueles clubes porque eles são racistas na sua história. E o Vasco enfrentou o racismo desses clubes e venceu. Mais do que isso, campeão da dignidade. Nesse início dos anos 20, o futebol era a atividade divisora de classes. Jogavam os ricos e, sobretudo, os brancos. O Vasco rompeu a barreira escalando jogadores negros e mulatos. Os outros chiaram, deixaram a liga e fugiram para fundar a Associação dos Clubes. E entre várias desculpas, impuseram ao Vasco a retirada desses jogadores. O Vasco, então, fez um documento oficial que era bem claro. Se não podem os negros, o time não joga. O racha durou pouco. Com negros e mulatos na equipe, veio o bicampeonato da Liga em 24. Aliás, o primeiro título invicto da sua história. E um ano mais tarde, já estava junto de novo aos outros grandes, sem, claro, ceder a qualquer pressão. A entrada dos nossos irmãos negros no Vasco da Gama se deu por uma feliz ideia do primeiro presidente, senhor Joaquim do Couto, que precisava se arranjar. Antigamente os clubes eram constituídos de sócios, era o quadro social. Hoje o clube já não depende tanto disso, dá mais festas, aluga estranhos e tal. Mas aí o Vasco da Gama admitiu o preto e modificou a situação social da sociedade brasileira, principalmente do Rio de Janeiro, porque São Paulo também era racista. Foi feito o arruamento que não existia em torno do Vasco, porque o Vasco era chamado a chacrinha do Vasco, que era uma chácara, antigamente chamava chácara, hoje o pejorativo de favela. Então, o Vasco era um clube popular, porque o comércio era poderoso, mas os empregados constituíam uma parte do comércio do Rio de Janeiro, que era no centro da cidade, comércio e indústria. E o Vasco admitiu os empregados do comércio e, consequentemente, as pessoas de cor. Eu, pelo menos, sou bisneto de preto e me honro muito com isso. Eu costumo dizer que aqui é o único lugar que aquele que anda descalço, ele está no plano de igualdade com
com o que usa paletó e gravata. Porque se existe um lugar onde não existe discriminação, esse lugar é o Vasco da Gama. O Vasco sempre fez a opção pelo popular. E do povo para o qual abriu as portas, recebeu uma injeção de garra e obstinação. Qualidades fundamentais para o clube ter, no fim dos anos 20, o maior estádio do Brasil. São Januário foi obra do empenho dos vascaínos que se cotizaram para realizar o sonho. Um grupo de vascaínos, quando fundaram o Vasco, quando eles resolveram comprar o terreno de São Januário, eles precisavam de 649 contos. E em 8 dias, um grupo de vascaínos que saiu procurando arrumar esse dinheiro, e eu cheguei a conhecer o senhor Manuel Ramos, que foi o homem que fez a escritura desse terreno, e ele me contava, junto com o senhor José Ribeiro de Paiva, que tinha o almirante, e em 8 dias eles sobrou, em vez de 600 e poucos, eles conseguiram 800 e tantos mil contos, então compraram o terreno e ainda ficou em caixa 200 e tantos contos, e daí eles já começaram a pensar em fazer um estádio, né? E saiu esse estádio também, que o estádio do Vasco foi construído, iniciado em 1925 e em 27 foi inaugurado. Quer dizer, o Vasco tem marcado sempre pela vontade férrea de vencer dos seus homens, dos seus associados e da sua torcida. Com as contribuições dos mais ricos e mais pobres, conseguiram o terreno. E em apenas 10 meses realizaram a construção. Um capítulo épico, majestoso, um marco de ferro e concreto carregado de emoção, paixão, amor. Mas ali era um morro e foram empregados jatos d'água, grandes tubos de água, que demoliram todo aquele pequeno morro, daí chamar a Colina do Vasco. No dia 27 de abril de 27, São Januário estava inaugurado. A capacidade de 40 mil pessoas só seria ultrapassada 2 décadas depois pelo Pacaembu. No Rio, só pelo Maracanã. A Casa Vascaína, grande e imponente, passou então a ser o palco para o gigante da colina viver dias memoráveis. Depois do título de 24, o Vasco conquistou outros 3 campeonatos nas décadas de 20 e 30. Eram ainda os primeiros tempos, dos primeiros craques, grandeza potencializada na década seguinte. Nos anos 40, assistiram ao desfile do Expresso da Vitória. O piloto da locomotiva era Ademir Menezes. Atacante de arrancada mortal, foi o astro maior de um time que dominou o futebol carioca. 5 títulos em apenas 8 anos. 3 deles, os de 45, 47 e 49, conquistados de forma invicta. Vitórias que embalavam novas gerações de vascaínos. Quando eu era menino, eu podia ter escolhido entre Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, até um outro time, porque minha mãe é Flamengo, meu pai é Fluminense, meu irmão Botafogo, né? E eu escolhi o Vasco porque na época, 50, 49, 50, quando eu comecei a tomar consciência do futebol e já começando a brincar com botões, aquela coisa toda, o Vasco era realmente um time acima da média, né? Em 50, o Vasco era um dos grandes times do Brasil, né? E eu acho que isso teve um peso muito grande. Vocês não sabem o que era uma criança ser vascaíno naquela época. Porque, eu costumo dizer, eu tive uma infância farta em matéria de futebol. Porque isso foi exatamente quando começou a se formar o Expresso da Vitória. E o Vasco alimentava o amor desses novos fãs com um brilho que ultrapassava fronteiras. A seleção da Cruz de Malta foi buscar para o Brasil um dos mais importantes troféus do nosso futebol.
o primeiro sul-americano de clubes, disputado no Chile em 48. A grande conquista do Vasco no terreno esportivo, e que sem dúvida nenhuma marcou, foi o campeonato sul-americano em 1948. Foi o primeiro título conquistado pelo Brasil, primeiro título internacional conquistado pelo Brasil no exterior. Pela frente, o River Plate da Argentina, o Nacional do Uruguai e o Colo-Colo do Chile. Os três que se anunciaram favoritos transformaram empáfia em desilusão a cada gol do Expresso Vascaíno. A taça tomava o rumo de São Januário depois de mais uma campanha irrepreensível, com 4 vitórias e 2 empates. A superioridade do Vasco ainda ajudou a seleção brasileira a se impor no continente. A base da equipe, campeã sul-americana de 49 e vice do Mundial de 50, era formada por jogadores do clube. O astro Ademir, com os seus 9 gols, é até hoje o maior artilheiro do Brasil em uma Copa. Ademir se despediu do futebol em 56. O símbolo do Expresso deixava a cena. Mas o caldeirão vascaíno já tinha os ingredientes e a fórmula que até hoje, ano após ano, despeja no mundo da bola gerações de grandes craques. Logo veio Vavá, forte, oportunista, campeão, artilheiro da seleção em 58 na Suécia com 5 gols. Companheiro de mais 2 vascaínos com a camisa do Brasil, o jovem Orlando Peçanha, de 21 anos, e o capitão Pellini, primeiro brasileiro a erguer uma taça do mundo. E o garoto, que o planeta começava a reverenciar como um rei, também já havia passado pelo clube. Pelé, um ano antes da Copa, disputara pelo Vasco um torneio internacional, vitrina para mostrar aos brasileiros o que cada canto do globo saberia um pouco mais tarde: a majestade da bola. No futebol, uma vocação sempre foi clara: a formação de grandes craques. No esporte amador, a obstinação. O remo como carro-chefe. Pai e soberano no clube de regatas. Mas o Vasco trouxe glórias no atletismo, no basquete, tiro, arco e flecha. Enfim, sempre cultivou a expressão grande clube da maneira mais nobre. Recentemente abriu seu leque. O parque aquático é o melhor do Rio, dos melhores do Brasil. O basquete investe cada vez mais e hoje tem um timaço entre os 4 maiores do país. E até no pouco badalado handball, o Vasco deixa adversários para trás, numa demonstração óbvia de apoio às modalidades que mais carecem de suporte. Boa política, boa imagem. Aos poucos, o Clube da Colina vai capitalizando a fama de ser a grande potência esportiva nacional. De volta aos campos, à paixão, ao futebol. Ali, pelo início da década de 70, surgia mais um goleador, mais um ídolo. Dessa vez para ser o maior, o inesquecível, o eterno. Carlos Roberto de Oliveira entrou para a história vascaína em 1971, num jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Eu era ainda juvenil e o Chirol, que estava substituindo, não me recordo qual o treinador, o Chirol me convocou para ficar no banco de reserva. E ali, nesse jogo contra o Internacional, eu entrei no segundo tempo. Foi quando surgiu o Roberto Dinamite, o nome, né, a marca Roberto Dinamite, que vive até hoje, graças a Deus. Ali naquele jogo contra o Internacional eu entrei, fiz o segundo gol do Vasco, num chute forte de fora da área, e o Jornal do Esporte estampou na primeira página: o garoto Dinamite explode no Maracanã em razão da idade, do chute forte. Então, o Aparício e o Leomário, que cobriu o Vasco, né? O Aparício, acho que era o redator, deram esse título,
E ficou, aí dali ficou Roberto Dinamite. O explosivo encontro entre Roberto e a torcida do Vasco se repetiria durante 21 anos. Uma relação apaixonada que se anunciava viva a cada gol do artilheiro. A minha relação com o Vasco, ela foge até um pouco essa coisa só de conquista de título. Eu acho que foi uma identificação tão grande que passou a ser a minha família, o Vasco passou a ser a minha família. O que foi importante para mim, eu acho que foi ter conquistado um clube com a dimensão do Vasco, a sua torcida, e acho que a forma para conquistar isso foi a vontade, a determinação, a luta do dia a dia. Eu acredito que tudo na vida é uma troca, e desde o momento que essa troca ela seja espontânea, seja uma troca verdadeira, ela vai permanecer por muito tempo. E essa minha troca com o Vasco, com a torcida do Vasco, ela sempre foi muito verdadeira em todos os meus atos, nas minhas atitudes. E em muitos momentos acho que eu fui muito mais Vasco do que Roberto. O coração vascaíno de Roberto Dinamite era o símbolo pelo qual o Vasco aguardava para viver novas glórias. A primeira delas seria uma afirmação para o país. O brasileiro de 74 foi do Vasco. A equipe conquistou o campeonato nacional ao vencer o Cruzeiro por 2-1 no Maracanã. Roberto terminava como artilheiro da competição com 20 gols. Só não pôde comemorar a autoria do gol do título, que coube ao atacante Jorginho Carvoeiro. A Roberto caberia muito, muito mais, como a criação de momentos antológicos do nosso futebol. Principalmente desse lance do Roberto, ele dá um lençol na grande área. E esse dia eu estava no estádio, no Maracanã. E foi barato, esse jogo foi muito marcante, assim, para mim. Esse gol do Roberto famoso, em cima do Osmar, né? Esse gol é inesquecível. Essa pintura desenhada contra o Botafogo aconteceu em 76. Um ano depois, diante de um Maracanã lotado, o Vasco venceria o campeonato estadual em uma emocionante decisão por pênaltis contra o arqui-inimigo Flamengo. O clássico dos milhões daquela noite teve dois heróis. O primeiro, Mazzaropi. Abrindo as portas para Roberto fazer o estádio explodir. 5-4. O ídolo festeja ao lado da torcida o primeiro título carioca no currículo dele. Como toda grande paixão, a relação Roberto e Vasco sofreu também com ausências. Foi assim em 80. O craque deixou o clube para ser o Dinamite do Barcelona da Espanha. Mas faltou a pólvora do amor à camisa. Alguns meses, e 8 gols depois, estava de volta. Um reencontro que comprovou a magia daquela relação. Roberto, com a camisa do Vasco, fez todos os gols na goleada de 5-2 contra o Corinthians. 5 gols no mesmo dia, no mesmo jogo. Escrevia o seu nome na história como o maior artilheiro de uma só partida do brasileiro até aquela época. Eu acho que uma partida que foi importante para mim, assim, profissionalmente, como jogador, foi o meu retorno da Espanha. Quando eu saí do Vasco, uma coisa que eu não esperava, mas aconteceu a minha saída. As coisas não aconteceram bem na Espanha, e então quando eu voltei, e aí você volta de um outro país e aí fica sempre aquela interrogação, né? Não digo nem do torcedor do Vasco, mas as pessoas, do modo geral, questionando ou pensando o que teria acontecido, como é que ele vai voltar, não vai voltar. Então foi um dia muito especial para mim, o meu retorno ao Brasil, o retorno
com a torcida do Vasco da Gama, num jogo contra o Corinthians, onde eu consegui marcar 5 gols. Aquele dia que a coisa, tudo acontece, tudo dá certo, né? Aquela partida, eu sempre fui fã do Roberto e tudo, né? Aquela eu não esqueço mais. Algo que absolutamente não respeita épocas é a rivalidade entre Vasco e Flamengo. O Vasco tem aquilo que a gente chama do inimigo, entre aspas, que é o nosso eterno rival, que é o Clube lá da Gávea. E nós disputamos sempre um campeonato paralelo. Nós disputamos uma competição, que é a competição que de repente todos os outros participam, e uma competição na própria competição contra esse rival. Então, em todas as competições que nós participamos, em que nós temos esse rival também participando, nós disputamos 2 competições. A competição propriamente dita, ou seja, o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, um torneio de São Paulo, seja lá qual for a competição, e a competição com esse Clube da Gávea. E Roberto soube, como poucos jogadores, decifrar a importância do clássico. Não é à toa que a memória dele viaja até a decisão do campeonato de 81, assim que se pergunta sobre um gol fundamental entre os mais de 700 que marcou. Eu acho que um gol que foi interessante, assim, até por... Nós estamos falando do Vasco, mas a gente não pode esquecer os nossos arquirrivais, né? Eu acho que é um gol que foi legal, até a nível de ser um adversário que estava ali buscando um título. Foi um gol contra o Flamengo, um jogo da chuva, numa quarta-feira, em que o Vasco nós vencemos o primeiro jogo de 2-0, tinha feito os 2 gols e aí precisavam vencer o segundo jogo para ter o terceiro, e a torcida do Flamengo já comemorava, aí eu fiz o gol aos 45 do segundo tempo. Então acho que esses gols assim marcam, né, para o torcedor do Vasco, para gente especial, né? Flamengo e Vasco decidiram também o estadual do ano seguinte. Marquinho estava escalado para ser o homem da vitória. Aquela cabeçada surpreendeu quem se assumia favorito por antecipação. O Vasco, campeão, ganhava na bola, no talento, um troféu que o adversário pensava já ser dele. Roberto, o ídolo, era a referência de um clube que sempre soube como moldar os seus craques. E na década de 80, essa forma criaria uma geração inesquecível. Primeiro, Giovani e Mauricinho, campeões do Mundial Júnior de 83. 2 anos depois, um garoto pequeno, rápido, indisciplinado e genial. Romário nasceu para o mundo nas escolinhas do Vasco. Se há uma coisa que o Vasco faz bem, realmente, é utilizar bem São Januário. Isso é tradição no Vasco. Em razão do que lá se produz jogadores, se produz craques, né? Muitas vezes vem um menino que vem até do interior, ou que é daqui mesmo do Rio, né? Chega no Vasco, se transforma num ídolo. É porque o Vasco, isso não é uma questão de sorte, não é questão de nada, é questão de opção. O Vasco realmente adora produzir craques e faz isso com grande competência. Quem o clube não formou veio através da arte de contratar. Assim chegaram Dunga e Tita. Assim veio o então desconhecido Mazinho. Aquela reunião se transformou em um time fantástico, uma combinação de talentos que só poderia resultar em troféu. O estadual de 87 terminou num chute forte de Tita. Foi o estopim para detonar um baile no Maracanã. O Vasco tirava o Flamengo para dançar com a autoridade de um grande campeão. Dunga e Tita não ficariam para a festa do ano seguinte. As peças mudavam, mas a alma permanecia intacta. A raça vascaína, aquele poder de superação que venceu o preconceito no passado, continuava lá. A vocação para revelar artilheiros também.
Sorato era a novidade no ataque e Bismarck, o dono da categoria no meio-campo. E assim, um pouco rejuvenescido, o Vasco faria de 88 mais um ano histórico. Além de conquistar o bicampeonato estadual, o time daria um dos maiores passeios de todos os tempos em cima do Flamengo. Foram 3 jogos. O primeiro, válido pelo terceiro turno, terminou 3-1 para o Gigante da Colina. No segundo, já pela decisão do título, o time da virada faria jus ao apelido e venceria por 2-1. A vitória final acabou vindo pelos pés de um reserva. O lateral Cocada, que antes fora jogador do Flamengo, transformou em gol o desejo de vingança. 1-0 no terceiro jogo. O Vasco conquistava o bicampeonato. A audácia que os jogadores sempre demonstraram no campo recebia eco nos bastidores. Os dirigentes vascaínos, criticados pelos adversários e amados pelos torcedores do clube, jamais perderam uma oportunidade de dar ao time o que ele necessitasse. Foi exatamente assim que aconteceu em 89. A dupla Antônio Soares Calçada e Eurico Miranda exibiu um talento incomum para driblar os adversários e tirar do arquirrival Flamengo um de seus maiores astros. Um depósito de $2,5 milhões na Federação do Rio levou Bebeto para São Januário. O craque passava a ser a mola mestra de um grupo que contava com a volta de Tita. O objetivo era a conquista do segundo título brasileiro. O Vasco foi demolindo os adversários até garantir a vaga na final com uma vitória por 2-0 contra o Internacional. A decisão era contra o São Paulo. E mais uma vez, os dirigentes foram arrojados. Optaram por fazer a primeira partida no Morumbi. Parecia estranho, já que o Vasco ficaria com a taça se vencesse o jogo. E, a princípio, se achava melhor que o confronto acontecesse no Maracanã. Mas o Vasco encarou o desafio. Diante de 80 mil torcedores adversários, mostrou brio para segurar o São Paulo e talento para aproveitar a oportunidade. Num cruzamento do lateral Luiz Carlos Vinck, o jovem Sorato acertava a cabeçada da vitória. Alívio e felicidade. O Vasco era campeão brasileiro de novo e, dessa vez, na casa do inimigo. Roberto não participou da campanha do Brasileiro. Tinha deixado o clube por mais um curto período, jogando pela Portuguesa. Mais uma ausência que terminaria em festa. Um experiente dinamite estaria de volta para se despedir definitivamente da torcida com mais um título. O primeiro de uma série memorável. O ano 1992. O Maracanã interditado. O campeonato estadual transferia o seu palco principal para São Januário. E o Vasco soube aproveitar a vantagem de jogar todos os clássicos em casa. Ganhou o campeonato por antecipação ao vencer o Bangu e sem uma derrota sequer. Foi a 5ª conquista invicta do clube, a primeira depois do expresso da vitória. No último jogo, um empate contra o Flamengo, a felicidade pelo título contrastava com a tristeza de um adeus. Roberto Dinamite deixava os campos de futebol. Eu me emociono até agora, falando um pouco do Vasco, me emociono. Porque o Vasco foi e continua sendo importante. Mas é engraçado, só deu para mim poder avaliar melhor essa coisa da importância que você tem para o torcedor quando eu saí do campo, né? Quando encerrei a carreira e tal. E aí comecei a acompanhar os jogos do Vasco, e os jogos do Vasco, e vendo a torcida, né, gritar o nome dos jogadores, dos ídolos do Vasco, né,
Bebeto num período, do Valdir também em outro período, do próprio Edmundo agora, né? E então aí eu pude ver a importância, né? E a forma como que o torcedor expressava isso, colocava isso. Eu acho que essas coisas me deixou muito mais emocionado, porque aí eu pude transferir um pouco, né, o meu momento, falar, poxa, essa torcida gritou o meu nome muitas vezes e tal, e não deu porque dentro do campo fica muito difícil você poder sentir que eu digo ver na fisionomia, no olhar das pessoas. Você ouve os gritos, né? Mas eu pude ver isso dentro da fisionomia de cada um torcedor, a emoção, o prazer de estar gritando o nome não só do clube, mas do seu ídolo, do seu jogador. Então isso para mim me emocionou muito, me deixou muito feliz em ver essa reação do torcedor com os seus jogadores, com os seus ídolos, e eu pude em alguns momentos transferir para ali para dentro e falar, pô, essa torcida gritou em muito meu nome, né? Como sempre aconteceu no Vasco, um grande jogador partia enquanto outros surgiam. Edmundo foi lançado. Não ficou muito antes de sair do Vasco pela primeira vez. Mas a base do time, genuinamente vascaína, feita por jogadores como Bismarck, Valdir, Carlos Germano e companhia, calou os que desdenharam do título do ano anterior, dizendo que tinha sido o Campeonato de São Januário. As provocações foram engolidas com o tempero do bi. No Maracanã, o Vasco bateu o Fluminense na final. Venceu o primeiro jogo por 2-0, graças ao oportunismo de Valdir, artilheiro do estadual com 19 gols. No jogo seguinte, um pequeno susto, derrota por 2-1. O Fluminense, porém, não era páreo. Na noite decisiva, o Vasco fez valer a sua vantagem. Teve a chance da vitória no pênalti batido por Bismarck. Nem era preciso. O 0-0 bastou para o Vasco garantir a taça. E não parou por aí. A chance de um tricampeonato inédito não poderia ser desperdiçada. Os jovens do Vasco receberiam 2 reforços para cumprir a missão com sucesso. A defesa ganhou o xerife Ricardo Rocha. No ataque, Denner, arisco e habilidoso, teve uma passagem fantástica e dramática pelo clube. O coração da torcida já se derretia pelo talento do novo ídolo quando um acidente interrompeu brutalmente a carreira dele. Denner morreu há poucas semanas do fim do estadual. Uma grande perda, demonstração de superação ainda maior. O Fluminense não conseguiu respirar no jogo decisivo, nem depois que Ian desperdiçou um pênalti. O herói daquela tarde acabou sendo o substituto de Denner. Jardel marcou seu nome na história do clube ao marcar os gols na vitória por 2-0. O Vasco era tricampeão do Rio de Janeiro pela primeira vez. Só sendo vascaíno mesmo, pra você falar o que é você sentar no estádio, você assistir um jogo, você vibrar pelos jogadores, você vibrar pelo time. Não, acho que não tem como explicar, assim. É como ser brasileiro e torcer pelo Brasil numa Copa do Mundo. Você chora, você grita, você se emociona, você xinga. Então eu acho, não tem como descrever, assim. Eu acho que cada vascaíno sabe o que é ser vascaíno, o que é chegar no Maracanã, no São Januário e assistir um jogo do Vasco, ver o Vasco ganhar ou ver o Vasco perder. Assim, não tem isso, eu sou Vasco só quando ganho, eu sou Vasco, você é Vasco o tempo inteiro, entendeu? Vasco perdendo, Vasco ganhando, você xinga, você grita, você... Não tem, é uma emoção única, assim. É como eu falei, é como ser brasileiro e torcer pelo Brasil numa Copa do Mundo. E vinham mais títulos. Havia ainda mais glórias. Edmundo, que tinha sido parte importante na primeira das 3 conquistas, rodou muito
até descobrir que deveria voltar para casa. O reencontro entre o craque e a torcida aconteceu em 96. A chegada dele iniciava a formação de mais um time de sonho. O zagueiro Mauro Galvão, veterano, talentoso, líder, era também peça fundamental. Como sempre, porém, a grandeza do Vasco estava em suas próprias raízes. Dessa vez, essas raízes apresentavam Pedrinho e Felipe. Nós chegamos juntos aqui em São Januário, em 1983, e fizemos os devidos testes que tinham marcado. E tanto eu quanto ele, nós fomos aprovados devido à análise do professor Adamor, que era o nosso treinador. E com isso houve uma projeção muito grande de nós dois. Em 89, o pessoal que jogava futebol de campo solicitou a nossa presença, que nós éramos jogadores do salão. E até 91 nós jogamos salão e campo. De 91 em diante nós fomos só jogadores de campo, passamos por todas as divisões de base até chegar ao profissional. A gente batalhou desde 5 anos de idade para chegar ao profissional do Vasco e graças a Deus chegamos. E você sendo reconhecido pela torcida do Vasco, como você já foi torcedor, você sendo conhecido, sendo o ídolo da torcida, acho que isso é muito gostoso para um jogador jovem como eu conseguir se manter na equipe do Vasco, que é um grande clube do Brasil. O conjunto estava formado. O Campeonato Brasileiro de 97 emprestaria época e local para o novo desfile. E assim foi. Edmundo dava brilhantismo à campanha. Marcou 29 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da competição. Um recorde só não bastava. Na partida contra a União São João, Edmundo fez 6 gols, batendo o feito de Roberto na volta da Espanha. O Vasco atropelou, impôs respeito, arrasou os adversários. O Flamengo, por exemplo, foi goleado por 4-1. A equipe dona da melhor campanha chegava à final como favorita. Nem precisava ganhar para ser campeão. O Palmeiras, bem que se esforçou, passou 180 minutos tentando inutilmente fazer um gol. O Vasco anulou com eficiência as armas do rival e deixou o Maracanã em delírio. O terceiro título brasileiro estava aos pés dos homens que vestem a camisa Cruz de Malta. Eu acho que o brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, por isso é uma coisa que ficou bastante marcada na minha vida. O clube que brigou contra preconceitos e armadilhas no passado teve ainda agora que continuar na luta. No estadual de 98, amedrontados pela imensa superioridade do Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo apelaram para uma manobra covarde. Abandonaram o campeonato com medo de dar vexame. O Vasco foi o campeão, de fato e de direito, até porque nunca fugiu do confronto. Esteve sempre pronto a decidir no campo quem era o melhor. Campeão no centenário. Melhor presente não poderia ter. Num ano tão importante do Vasco, você participar desse centenário, ser uma peça fundamental dessa festa que o Vasco vem fazendo, acho que é uma emoção muito grande. Eu pretendo dar mais ainda a alegria dessa torcida vascaína. Poderia sim. Poderia repetir a façanha de 50 anos antes. O continente estava mais uma vez pronto a ser conquistado. E o Vasco, com o brio que lhe é característico, não deixou a oportunidade escapar. Em 1998, repetiu o feito do Expresso da Vitória. A locomotiva agora tinha outras forças de impulsão. Luizão, Donizete, Pedrinho, Felipe e Mauro Galvão
embalaram a nova e espetacular campanha. Os mexicanos do Guadalajara e do América foram os primeiros a cair diante do Vasco. Cruzeiro e Grêmio também tentaram parar a máquina da Cruz de Malta. Em vão. Um Vasco inquestionável superou a todos. Na semifinal contra o River Plate, novamente desdenharam do poder de superação vascaíno. Os argentinos repetiram os mesmos erros de outros e ficou claro que já se consideravam finalistas antes mesmo da partida decisiva em Buenos Aires. Cantaram a classificação cedo demais e pagaram caro pela bravata. O pé certeiro de Juninho, aos 38 minutos do segundo tempo, indicava o caminho da decisão. Calava a capital argentina e uma certa arrogância dos nossos vizinhos e rivais. O Barcelona de Guayaquil foi o último a ser batido, em 2 jogos históricos, emocionantes e inesquecíveis. Primeiro no Rio, 2-0, mas faltava ainda o jogo em Guayaquil, no Equador. E lá foi o Vasco arrancar na marra a conquista que faz do ano do centenário um período mais do que completo, mostrando a toda a América do Sul que a potência chamada Vasco da Gama não é feita só do que ficou no tempo. É, sim, uma realidade a toda prova. É, 100 anos a gente só faz uma vez. E o Vasco são 100 anos de sucesso. Tem o futebol do Vasco, talvez ele só começou em 1915, 1916. No futebol até jovem, o Vasco tem sido um clube vencedor e a torcida do Vasco tem sido o nosso maior patrimônio. A torcida do Vasco é o nosso maior patrimônio. Sem ela, nós não poderíamos chegar a lugar nenhum. Com o apoio dessa maravilhosa torcida, é que o Vasco está nessa situação que está hoje. Graças à torcida do Vasco. Esse clube, agora com 100 anos, nunca vai se deixar levar por acertos do passado. O Vasco tem constantemente um compromisso com o futuro. O Vasco, que sempre foi pioneiro em todos os sentidos nessa área, deu recentemente uma grande demonstração a toda a sociedade esportiva brasileira quando ele fez uma parceria com o banco americano, o Nations Bank, em que o Vasco ele não alienou 1 centímetro do seu patrimônio, ele não teve ingerência na sua administração por parte de ninguém e conseguiu essa parceria inédita. Eu acho que daqui, quando nós formos fazer um vídeo daqui a 50 anos, vão se lembrar, como eu me lembro desse fato de 23, do fato de 27, do fato de 45, eles vão se lembrar desse ano do centenário de 97, 98, em que nós também conseguimos para o Vasco essa parceria inédita. Com uma prova de tal preocupação. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um grande centro de treinamentos, uma espécie de fábrica de craques, está começando a nascer. Não há coisa melhor você trabalhar num lugar onde que as pessoas curtem você de montão, e aqui eu me sinto muito bem. Cada dia, cada jogo que eu entro em campo, eu acho que é um reconhecimento muito grande. Então eu pretendo ainda conquistar muitos títulos aqui em São Januário e dar muitas alegrias para essa torcida. O Vasco investe muito nesses jogadores. O Vasco tem mais de 80 garotos residindo
nas nossas dependências. O Vasco hoje fornece 200 refeições por dia para esses garotos. O Vasco dá escola para eles. A gente tem convênios com algumas escolas, e aqueles que não têm convênio, o Vasco paga o estudo, e esses meninos chegam aqui com 8, 9, 12 anos e ficam aqui pelo menos até os 20 anos, e se a gente não os transformar em craques, pelo menos ensina esses homens a ser alguma coisa na vida. O berço de Ademir, Ipojucã, Roberto, Edmundo vai ser de muitos outros. Disso, nem os mais ferrenhos adversários podem duvidar. Lá se vão 100 anos. Lá se vão centenas, milhares de momentos na memória. Uma vida de brilho intocável. Uma louvação à garra, à persistência. Um filho do povo, criado com amor, escrevendo sua história pelas linhas do orgulho. O orgulho de ser vascaíno. Um arrepio coletivo a povoar arquibancadas, lares. Se quiser contar para os seus filhos, para os seus netos, conte. De peito aberto, coração batendo forte, em alto e bom som. Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal.